Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos bem avançados no nosso percurso quaresmal. Nós estamos na quarta semana. E nessa semana, a partir já desta quarta semana, nós vamos muito meditar a narração de São João, a narração do Evangelho, o Evangelho segundo São João. A igreja, ela reserva esse tempo especial para que possamos meditar o Evangelho de São João. Já neste domingo, nós meditamos a cura do cego de nascença. Ontem foi a cura do filho, de um oficial, de um funcionário real. E hoje nós temos a cura deste paralítico que há 38 anos já sofria dessa paralisia. São os sinais que São João apresenta. Jesus fez muitos milagres, Até na narração de João, no final, ele coloca: Jesus fez muitos e tantos milagres que não dá para escrever aqui. Se fosse escrever, não existia papel suficiente para anotar. Mas São João fez questão de anotar ao menos 7 sinais, que é assim que define o Evangelho narrado por ele em 2 livros, o livro dos sinais e o livro da hora. O livro da hora, a segunda parte, será já a partir do capítulo 13, onde ele tem aquele momento com os discípulos que lava os seus pés, tem todo aquele diálogo da vinda do Espírito Santo, do Paráclito, o novo advogado, terminando justamente com a oração ao Pai pelos seus discípulos, no capítulo 17. E depois daí, do 18 em diante, nós temos a paixão, a prisão, o sofrimento, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que é proposto hoje é bem interessante. Primeiro, parte da iniciativa de Jesus. O local São João, ele identifica, eles estão justamente na piscina com os 5 pórticos, a chamada Betesda em hebraico. E tem um significado, esses 5 pórticos, essas 5 portas que estão nessa piscina, que a igreja depois entendeu que são as 5 chagas de Cristo, que dela que emana a nossa cura. Como dirá São Pedro: por tuas chagas, por tuas santas chagas, nós fomos salvos, nós fomos curados. Ali vivia muitos doentes, ficavam ali deitados esperando que a água se agitasse, porque dizia: um anjo desce, agita a água e o primeiro que entrar é curado. E está aqui nessa corrida, de enfermos, de doentes, para ver quem é que chega primeiro. E esse paralítico, que há 38 anos sofre de uma paralisia, chega a um ponto que ele nem dá mais conta, E a gente percebe isso pela sua resposta tão seca diante de uma pergunta tão cheia de vida. Ele não pediu para ser curado, ele não olhou para Jesus, ele nem foi atrás, foi do próprio interesse de Cristo. Jesus, que se interessa por nós, ele vem ao nosso encontro. Ele foi ao encontro desse homem e disse: queres ser curado? Para uma pergunta dessa, para quem está sofrendo, a resposta é sim, Senhor, quero, cura-me. Mas esse camarada estava não só paralítico das pernas, mas paralítico da vontade também. Não tinha mais nenhuma iniciativa. A vida dele é só queixa. E começa a se queixar: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Para dizer, todo mundo me deixou, minha família. Estou aqui sozinho. Me largaram aqui nessa piscina.
Não tenho ninguém que me leve à piscina. Quando a água é agitada, quando estou chegando, outro entra na minha frente, né? Aí já fica com raiva dos outros doentes, estão tudo no mesmo barco, né? Então, um coração assim fechado, um coração assim não espera nada. Deus toma a iniciativa de ir ao seu encontro. Jesus diz: levanta, pega a tua cama e anda. E é o que ele faz. O texto que é proposto também para nós na meditação que estamos fazendo no livro, né, do deserto à ressurreição, é dentro desse exercício da caridade. Jesus faz uma caridade, porque ele é a caridade. Então o Papa São Leão Magno vai falar sobre o bem da caridade, né? E que vai dizer: examine você a si mesmo, examine cada um dos fiéis e procure discernir com sinceridade os mais íntimos sentimentos do seu coração. É o convite que o Papa São Leão Magno está fazendo. Se encontrar na sua consciência algo que seja fruto da caridade, não duvide que Deus está com ele. Se na nossa vida emana a caridade, Deus está, né? Deus está. Mas se esforce por tornar-se cada vez mais digno de tão grande hóspede. E como é que eu me esforço para que este hóspede divino continue na minha vida, no meu coração? Perseverando com maior generosidade, vai dizer o Papa, na prática das obras de misericórdia. Imitando Jesus. O que Jesus faz nesse texto? Ele vê alguém que precisa. Ele não espera que a pessoa venha, ele vai. E é vamos dizer assim, um exemplo para nós, é uma motivação também para nós nesse tempo quaresmal, de não esperar que venham, de eu ir. O que o Papa Francisco fala, a igreja em saída, não esperar que venha para cá, não, vá atrás, vá ao encontro, né? Vá ao encontro, é o convite que ele pede. Mais do que um convite, é a ordem que ele dá à igreja, como pastor, de sairmos, uma igreja em saída, de irmos ao encontro daqueles paralíticos, e não sermos nós os paralíticos, né, paralisados nos nossos problemas, nas nossas queixas, nas nossas situações, mas deixar que a caridade de Deus emane, crie raiz no nosso coração, porque Ele permanece em nós. Se Deus é amor, diz o Papa São Leão Magno, se Deus é amor, a caridade não deve ter fim, porque a grandeza de Deus não tem limites. Para praticar o bem da caridade, amados filhos, todo o tempo é próprio. Para praticar a caridade, não existe um tempo propício, porque todo o tempo é próprio para isso, todo momento, em todo lugar, toda hora. E aí ele vai citar nesses dias da quaresma, que a própria quaresma nos exorta de modo especial, né? Se queremos celebrar a Páscoa do Senhor com o Espírito e o corpo santificados, esforcemo-nos o mais possível por adquirir essa virtude que contém em si todas as outras e cobre uma multidão de pecados, como diz São João. A caridade, ela se expande de várias maneiras, não só em oferecer talvez uma ajuda, um alimento, um remédio, mas a caridade também em tirar o irmão do erro, são as obras de misericórdia também. Tirar o irmão do erro, libertar o irmão da prisão, ajudar aquele que está sendo oprimido. Nesses tempos, né, de opressão pela violência em vários lugares, né, nos estados, né, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, convém exercer a caridade aí, de falar, de não ficar acuado, de não temer, né? De não ser cúmplice com o silêncio, mas falar
Falar às autoridades, ó, está acontecendo isso aqui. Ah, mas vai ter retaliação para mim. Confiar que a caridade que Deus habita em você também protege. É a fé. É perigoso? É. Não vamos achar que o fato de estar servindo a Cristo, nós vamos estar numa redoma e seremos intocáveis e imbatíveis. Não, nós estamos numa guerra. Uma guerra contra o pensamento deste mundo, uma guerra contra o pecado, uma guerra contra o demônio, uma guerra contra o medo. Mas estamos expostos. Como dirá São Paulo, nós somos colocados como espetáculo mesmo neste mundo. Mas não devemos temer, porque se a gente fechar os olhos, ficarmos omissos, a coisa cresce. Né? A coisa cresce. E não vamos achar que não possa chegar até minha porta, que chega. Isso é o exercício também da caridade. O que a bondade divina nos concedeu, demo-lo também nós àqueles que nos ofenderam, diz o Papa São Leão Magno. Seja neste tempo mais larga a nossa generosidade para com os pobres e todos os que sofrem, com todas as diversas formas de sofrimento, a fim de que os nossos jejuns possam saciar a fome dos indigentes e se multipliquem as vozes que dão graças a Deus. Nenhuma devoção dos fiéis agrada tanto a Deus como a dedicação para com os seus pobres. Pois nesta solicitude misericordiosa, ele reconhece a imagem de sua própria bondade. A iniciativa sempre é de Jesus. Ele tomou aqui a iniciativa de ir ao encontro de um homem que nem pediu nada. E pede que façamos o mesmo. Tomar a iniciativa de ir ao encontro daquele que precisa. Daquele que está doente e que até não entende, até reclama da vida, reclama de tudo. E que mesmo possa até continuar sendo assim, porque o final do texto dá a entender que aquele homem não estava tão agradecido, né? Tanto que dedurou Jesus, né? Entregou, né? Assim que soube, Jesus vem, faz uma exortação, estás curado, né? Eis que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. O que é que ele faz? Ele vai dedurar Jesus, né? Ele está aqui, ó, foi Jesus, né? E a consequência foi, os judeus começaram a perseguir mais, né? Com mais raiva, porque Jesus fazia as coisas dia de sábado. Peçamos ao Senhor essa graça, a graça da caridade, a graça de, nesse tempo quaresmal, nos configurarmos a Ele, nos configurarmos ao seu amor. Que não seja as ameaças, que não seja a violência, que não seja os temores, que não seja nada disso que impeça a nós no exercício da caridade, que nos impeça de realmente ser aquilo que o Senhor nos constituiu por graça a sermos: cristãos, né? Seguidores de Cristo, apaixonados por Deus, né? Desejosos de fazer sempre, aconteça o que acontecer, a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.